Quero saudar aos ouvintes da rádio e televisão Alfa e Ômega na bendita e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de trazer, no dia de hoje, uma ministração que está assente em Jesus nós vencemos todas provações. Antes, gostaria de dirigir uma breve palavra de oração. Amado Deus, amado Salvador, Criador do céu e da terra, não há outro além de Ti. Pai, queremos Te agradecer pela salvação das nossas almas, queremos Te agradecer pelas nossas vidas, queremos Te agradecer porque até aqui nos tens ajudado e por isso nós podemos dizer Ebenezer. Entregamos, Senhor, em Tuas mãos esta ministração, Pai, para que esta palavra possa falar a cada coração, a cada entendimento. Pai, usa-me, Senhor, como Teu instrumento, Senhor, para trazer esta palavra, para que cada ouvinte possa ficar edificado. Pai, te pedimos no nome glorioso do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria de partilhar como texto base João capítulo 16, versículo 33, que passo a ler. Tenho-vos dito, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Como eu disse no início, a base da nossa ministração é em Cristo vencemos as provações. O ser humano, quando está inserido numa sociedade, à medida que vai tornando numa fase adulta, ele tem diversas responsabilidades, vai tomando responsabilidades. Essas responsabilidades podem ser pequenas e das pequenas responsabilidades ele vai ficando habilitado para as grandes responsabilidades. Estas responsabilidades, elas são resumidas no desempenho de algumas tarefas ou de ordem social, de ordem profissional, de ordem político, em diante. Por vezes, o ser humano, no desempenho dessas tarefas, ser humano depara-se com circunstâncias e essas circunstâncias podem constituir obstáculos para a sua vida. Esses obstáculos trazem constrangimentos e, por vezes, mexe com a emoção do ser humano, mexe com sentimentos, mexe com o seu interior, com a sua alma, com o seu espírito. E muitas das vezes o ser humano ele fica apreensivo, fica ansioso, fica às vezes desesperado e talvez deprimido com aquilo que ele se depara no seu cotidiano. Mas o texto base ou texto-chave desta ministração, que se encontra em João 16, versículo 33, Jesus começa a parafrasear: Tenho-vos dito isto, que em mim tenhais paz. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus começa dizendo
que em mim tenhais paz. E depois diz que no mundo tereis aflições. E depois diz, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus estava preparando, ele estava numa conversa com os discípulos, Jesus estava preparando os discípulos para as adversidades. Jesus estava dizendo a cada discípulo seu que a coisa não vai ser fácil, mas que em mim tenhais paz, porque no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Paulo, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 7, diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Paulo estava dizendo que a paz de Deus que excede todo o entendimento. Esta paz que Jesus disse, que em mim tenhais paz, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Esta palavra que Jesus transmite aos discípulos hoje nos alcança para trazer-nos conforto, trazer-nos consolo, porque nós estamos inseridos numa sociedade onde nós temos diferentes culturas, temos diferentes crenças, onde nos dias de hoje estamos com os valores morais degradados e pela situação, pela forma de estar da sociedade nos dias de hoje, com os valores degradados, nós, cristãos salvos em Cristo, sentimos-nos pressionados a tomar posição. Mas a palavra de Deus, em Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo escreve que e não vos conformeis com este mundo, mas antes transformai as vossas mentes pela renovação do entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós estamos num mundo com valores morais degradados. Nós estamos num mundo que temos que às vezes nos adequar a ele. E há momentos que a tendência é entrar nesse sistema de valores degradados. Mas Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2, nos exorta: e não vos conformeis com este mundo, mas antes transformai as vossas mentes pela renovação do entendimento, do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo está a dizer para que nós não tomemos forma deste mundo, que a gente não ande nesse sistema do mundo, mas que a nossa mente se renove, o nosso entendimento se renove, para que possamos experimentar qual seja a boa e agradável vontade de Deus. Porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E Jesus diz que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Paulo diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E Jesus, no capítulo 14 de João, versículo 27, disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá.
Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus estava dizendo que Ele é a paz. O profeta Isaías, no seu livro, no capítulo 9, versículo 7, ele diz que Jesus é o príncipe da paz. Ele é a fonte da paz. Então nós temos que estar preparados para nesta vida, enquanto peregrinamos aqui na Terra, nós vamos sofrer com adversidades, com provações, com tribulações. Nós vamos ouvir muita coisa. Nós temos questões que nos deixam também apreensivos, que criam situações que nos afetam diretamente. Vamos falar de fenómenos naturais, como calamidades, cheia, seca, ciclones. No ano passado, o país foi assolado com 2 ciclones na zona norte e centro, que foi o ciclone Idai e o ciclone Kennedy. E algumas pessoas, algumas famílias ficaram sem suas casas, ficaram em prejuízo, com suas lojas destruídas, seus bens degradados por conta do ciclone. Este ano, não só o nosso país, como o mundo também está enfrentando esta situação pandêmica do Covid-19 e que mexe com uma estrutura econômica. Hoje as fronteiras estão fechadas e, por conseguinte, não há trocas comerciais e as oportunidades, elas vão se reduzindo, vão se escasseando por conta desta situação das fronteiras fechadas, não haver trocas comerciais, não haver interação entre povos, que pode gerar algum rendimento, pode gerar alguma receita para o país, e isso significativamente também influenciar na vida do cidadão desse país ou desses países que fazem trocas comerciais, que têm intercâmbios. E as pessoas vão ficando apreensivas porque os recursos vão se escasseando e isso vai mexendo emocionalmente com cada indivíduo. E temos também fatores de relacionamento interpessoal. Nós temos pessoas com diversos temperamentos e, por vezes, há choques, e esses choques, há pessoas que sabem lidar com eles naturalmente. Para nós, crentes, a palavra de Deus nos recomenda em 2 de Timóteo, eu vou ler 2 de Timóteo, no capítulo 2, versículo 24, que diz assim a palavra de Deus: E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Nos relacionamentos que às vezes criam-nos tensão, que às vezes podem nos conduzir para uma voz altiva, para uma troca de palavras, nós temos a palavra de Deus como um dispositivo para nós sabermos estar, para nós vencermos essa adversidade. Que
onde Paulo exorta a Timóteo dizendo que ao servo de Deus não convém contender, mas que antes corrija com mansidão. Devemos corrigir com mansidão quando estamos perante uma contenda ou quando estamos perante um conflito. No que concerne a circunstâncias, temos circunstâncias gerais relativamente relacionadas com uma estrutura macroeconómica do país. Essa estrutura macroeconómica às vezes nos afeta. Essa estrutura macroeconómica vai se refletir também na estrutura macroeconómica, isto é, aumento de preços de produtos e serviços no mercado, o que também vai afetar diretamente a vida de um cidadão. E nós próprios, como cidadãos, ficando afetados com essa situação, cria-nos também tensão, cria-nos pressão, mexe conosco emocionalmente, e nós temos que nos refugiar na palavra de Deus. Nós não estamos isentos de qualquer fenômeno ou qualquer fator que esteja à nossa volta, qualquer fator que nos rodeie. Nós não estamos isentos, mas nós temos esperança num Deus que tudo pode. A palavra de Deus nos exorta a passar todas as provações. Em Tiago, capítulo 1, versículo 12, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Temos aqui um dispositivo. Bem-aventurado aquele que suporta a provação. Depois de ser provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Paulo também, na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, nós temos a vitória. Nós iremos suportar as provações. Por isso, temos que suportar as provações. Nós não devemos andar no curso ou no sistema que o mundo anda quando está perante as adversidades. No capítulo 4 da carta aos Filipenses, Paulo escreve: não estejais ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidos os vossos pedidos na oração, súplica e ações de graças. Nós devemos ter uma vida constante de oração. Nós recebemos muita informação diariamente nos mídias, nas redes sociais. Hoje em dia, muitos de nós usamos smartphones, onde temos aplicativos de notícias, onde minuto após minuto nós recebemos notícias sem precisar de estar em frente à televisão. Quando estamos no trabalho, temos o telefone perto de nós, o smartphone neste caso, que tem esses aplicativos de notícias, ou pelas redes sociais também se propagam notícias. Na situação atual da Covid-19, notícias que alarmam, mas nós como crentes temos esperança em Deus. Nós não devemos estar alarmados, nós devemos orar. A palavra de Deus nos ensina em 2 Tessalonicenses,
no capítulo 5, versículo 21, examinai tudo, retendo bem. Podemos ouvir a informação, não há problema nenhuma em recebermos a informação que vem através dos mídias, que vem através das redes sociais, sobre um cenário, neste caso e no cenário atual, cenário pandémico. Nós recebemos essas notícias, mas não devemos ficar alarmados. Nós devemos orar e devemos saber que nós temos um Deus grande, um Deus que nos vai livrar, que nos vai dar escape no meio desta situação. Gostaria também de compartilhar 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará o escape para que possais suportar. Nós devemos suportar as nossas provações. Nós devemos enfrentar, sabendo que o nosso Deus nos dará escape no meio destas provações. Devemos olhar para Cristo, devemos ter a nossa fé em Cristo Jesus. A nossa fé tem que estar firmada em Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Não nos devemos abalar com notícias constrangedoras, não devemos nos abalar com circunstâncias à nossa volta. É verdade que numa situação difícil em que nos encontramos, cenário pandémico que também afeta significativamente a estrutura macroeconômica, onde a taxa cambial tende a aumentar, onde a inflação também tende a aumentar. Nós não estamos isentos desta questão. Nós não estamos fora, mas a nossa esperança é que o nosso Deus nos dará escape para nós suportarmos estas provações todas. Então, não devemos ficar ansiosos. O nosso recurso é a oração. O nosso recurso é estarmos em Cristo. Termos a sua palavra cada dia mente impregnada nas nossas vidas. Que nós não devemos decair da nossa fé. Devemos manter a nossa fé em Cristo Jesus. Eu gostaria também de compartilhar Romanos, capítulo 5, versículo 3 a 5. E somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém. Aqui vemos a palavra de Deus a dizer que, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência produz experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. Então, mais um dispositivo para nós não nos abalarmos nas tribulações, nas provações. Paulo disse que nós somos mais do que vencedores. Ele usou um termo superior, mais do que vencedores.
em Cristo Jesus, sabendo que nós temos a vitória garantida. Não nos devemos abalar nas provações, nas adversidades, não estamos isentos. Jesus, na nossa passagem chaves, que está em João 16:33, disse que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições. Jesus estava-nos a preparar. Esta palavra, quando nos alcança, nós devemos ter em mente e estarmos conscientes que temos que estar preparados para suportar as adversidades. Temos que estar preparados para suportar, para viver as aflições. Tudo que nos rodeia, não devemos ficar abalados, sabendo que Jesus disse que eu venci o mundo, tende bom ânimo. Jesus ainda vai dizendo que tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Paulo diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E também Paulo, na sua carta aos Filipenses, ele diz, no capítulo 4, versículo 7, que a paz de Deus excede todo entendimento. Ela guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus, sabendo que a vitória é certa em Cristo Jesus. Devemos ser sábios quando nós recebemos informações. Estamos num cenário pandêmico da Covid-19 ou do coronavírus. Recebemos informações. A palavra de Deus, em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21, diz que examinai tudo, retendo o bem. Nós ouvimos a informação, examinamos e vamos reter aquilo que é bom. Estamos a falar de confinamento social para podermos evitar maior contágio, então vamos fazer. Estamos a falar de distanciamento social, que não há convívios, não pode haver aglomerados. Vamos cumprir com essas normas. O uso de máscaras devido, tudo aquilo que os profissionais da saúde estão recomendando para poder evitar contágio. Devemos reter, porque é bem usar máscara para evitar contágio. Informação que nos alarma, devemos orar. Vamos ouvir que o nível de contágios está aumentando, mas nós sabemos que o nosso Deus é o Deus que cura, é o Deus que sara. Jesus, quando foi à cruz, ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Embora que haja nas notícias, alguns dizem esta pandemia veio para ficar, ainda que ela venha para ficar. Nós temos que ter esperança nesse Deus que traz cura. Temos que ter esperança nesse Deus que é um Deus de cura, que Ele vai trazer solução para os profissionais de saúde para descobrirem medicamentos ou vacinas que possam trazer a cura ou que possam atenuar e que possam também até reduzir o nível de contágio. Amém? Nós temos que ter esperança no nosso Deus. Não devemos nos alarmar com as situações. Devemos vencer as nossas provações, as aflições, suportando-as, sabendo que em Cristo nós temos a vitória. Porque o nosso Deus nos
garante a vitória. O povo de Israel, quando estava saindo do Egito, eles estavam à beira do Mar Vermelho. Eles estavam desesperados porque viam as tropas de Faraó correndo à sua trás. Mas Moisés disse, lá em Êxodo capítulo 14, Moisés disse, nos versículos 13, 14, aquietai-vos, os egípcios que hoje vedes, não os vereis mais, porque o vosso Deus peleja por vós. Nós vimos o povo estava apreensivo, o povo estava preocupado, o povo estava sob pressão. Para onde é que escape é que vamos ter? Mas Deus deu escape, abriu o Mar Vermelho, eles atravessaram em terra seca e não foram atacados, porque Deus fechou o Mar Vermelho e as tropas de Faraó pereceram no Mar Vermelho. Foram destruídas por Deus no Mar Vermelho. Então, nós temos que ter essa esperança de que Deus, Ele tem solução. Deus nos dá sempre um escape. Para tudo que nós vamos vivenciar, nós vamos ter um escape em Cristo. Nós vamos vencer as tribulações, as provações. Não estamos isentos. Atinge-nos. Não vamos deixar de sentir isso, mas nós vamos vencer. O nosso Senhor Jesus, no seu ministério aqui na terra, Ele também sofreu, mas Ele venceu. Ele também veio, Ele sentiu as mesmas coisas que nós sentimos. Ele também suportou dor. Ele também sentiu sede. Ele esteve sensível como um ser humano estava, mas ele venceu. E ele disse que em mim tenhais paz, alertando que no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Porque ele também teve, ele passou por essas aflições, mas todas essas situações e circunstâncias, ele venceu. Ele nos ensinou também na prática. Então, meus amados ouvintes, eu gostaria de trazer esta palavra no dia de hoje para que tenhais esperança neste Jesus que disse que em mim tenhais paz. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. No Salmo 37, nos versículos 3 a 7, gostaria de compartilhar, que diz: confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como luz e o teu juízo como meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu mau caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Gostaria de deixar esta última passagem bíblica como refrigério. Descansemos no Senhor, esperemos no Senhor, confiemos no Senhor, porque Ele nos dará escape, que o Senhor ricamente poderá abençoar a cada um de vós. Amém. Soberano e glorioso Deus, Criador do céu e da terra, em cujo nos encontramos em Sua presença,
Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta palavra que tu nos ensinas, Senhor, que só em ti nós temos paz, que só em Jesus Cristo nós temos paz. A paz de Deus que excede todo o entendimento, aquela paz que guarda os nossos corações, os nossos pensamentos. Pai, para que tu possas, Senhor, oh Deus, ser com cada um de nós nestes momentos da adversidade, nestes momentos trabalhosos, nestes momentos em que enfrentamos pandemia, nestes momentos em que enfrentamos inflação econômica, nestes momentos em que há necessidades de diversos caráteres. Pai, só tu é que nos dás o livramento. Pai amado, eu oro para cada ouvinte que está, Senhor, escutando e ouvindo esta ministração. Pai, vai tocar, vai refrigerar os teus corações. Pai, vai lhes dar, Senhor, o refrigério, o bálsamo, Senhor, da tua esperança, dá escape, Senhor, em qualquer adversidade, Senhor, que eles estejam atravessando, Pai amado. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Só tu, Senhor, és a fonte, Senhor, da paz para os nossos corações. Só tu, Senhor, é que nos fazes vencedores, Senhor. Em ti somos mais do que vencedores. Pai, sê com cada um de nós, Senhor. Pai, nós te pedimos e te agradecemos no nome glorioso e precioso do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.